Olá, eu sou o Reinaldo, especialista em Tolkien e membro fundador da Valinor, e este é mais um episódio do podcast Eu, a Doguinha e Tolkien. A Doguinha acabou de pegar alguma coisa muito estranha para comer aqui na rua, no qual eu aproveito enquanto estou passeando com a Doguinha para conversar sobre a obra do professor com vocês. Imagino que esse seja um episódio curto, ainda mais curto do que a média do que vocês têm visto por aqui, mas espero que interessante. É uma conexão. Talvez existam várias. Se a gente parar para pensar, devem existir várias, mas esta é com certeza uma conexão quase direta entre Tolkien e Platão. Pensando a partir de um texto que pouca gente ainda conhece, mas que está disponível na Valinor, e espero que esteja disponível em breve em papel, em e-book oficialmente, também na série da História da Terra-média, no volume 10, que vai se chamar O Anel de Morgoth, no Brasil, que é o texto Atrabe Finrod ar Andref. A conversa ou o debate ou o diálogo, e diálogo aqui vai ser o termo significativo, entre o rei élfico Finrod de Nargothrond e a humana sábia Andref, né? Uma figura que pouca gente conhece, não aparece diretamente no Silmarillion, mas que é imaginada pelo Tolkien nessa fase tardia dos escritos dele sobre o Silmarillion como uma sábia, uma filósofa, a gente poderia chamar, já vem aí a dica para a ligação com Platão, da família do Belro, portanto, uma sábia que tem parentesco com o Beren da história de Beren e Lúthien. A gente pode falar muitas coisas sobre essa conversa, é muito rica em termos de, seja de compreensão geral do legendário de Tolkien, seja de aspectos filosóficos ou até teológicos, mas o elemento que eu queria destacar é justamente o nome élfico, o nome em Sindarin dessa conversa. A estrutura da conversa é realmente essa de uma discussão, de um debate. A gente tem pouca coisa narrativa e muita coisa mostrando a conversa entre os dois, entre esse elfo e essa humana. E o termo élfico, então, Afrabeth, é formado por duas palavras, ou talvez um prefixo e um substantivo, se a gente parar para pensar em termos da morfologia das palavras, da estrutura da palavra, que são muito próximas do grego do Platão, obviamente, que era um escritor, um filósofo, um pensador ateniense da Atenas antiga, entre o final do século V a.C. e o século IV a.C. E os textos do Platão, para quem não sabe, têm essa estrutura de conversa, de diálogo, né? Que em grego é uma palavra formada. Tô quase vontade de imitar o Mário Sérgio Cortella aqui. Diálogo do grego, né? Aquela coisa da etimologia que vem, então, de logos. Logos é um termo que a gente pode traduzir como palavra. No Evangelho de João, lá na Bíblia, que também foi escrito em grego, muitas vezes é traduzido como verbo, mas tem esse sentido geral de palavra, logos, logos. E dia é a preposição de atravessar. É a ideia de você fazer quando você está colocando uma coisa que atravessa de um lado para o outro, você usa o dia. Então, diálogos em grego é a palavra sendo atravessada. Atravessada como? A gente imagina a palavra atravessando de uma pessoa para outra enquanto elas estão conversando, né? Dá para pensar quase num ping-pong mesmo. Uma pessoa fala para outra, a palavra passa para aquele lado, outra responde e passa para o outro lado. E assim vai. E o Tolkien usou a mesma estrutura, basicamente, para esse nome, que é Beth, é uma das formas possíveis de palavra, né, do termo palavra mesmo, em élfico cinzento, em Sindarin. Né, a hora que a gente vai, tanto que a gente vai olhar para a famosa frase dos portões de Moria, né, o fale, amigo e entre, é um verbo com a mesma raiz, então em vez de ser Beth ou Beth é pedo, né, vocês podem ver que esse PE aí do começo é a mesma origem, então o verbo falar e a forma de substantivo fica Peth. E o Afra é muito semelhante em termos formais ao dia do grego, também com esse sentido de atravessar, de passagem. Né?
Tanto que a palavra Athrad, que é a palavra para val, ou seja, o lugar de um rio onde você atravessa, porque a água está mais baixa, então você atravessa com mais facilidade de um leito ao outro, de leito ao outro não, né, de uma margem ao outra do rio, também tem essa origem. Então, essa coisa de atravessar, de passagem. E não por acaso, eu acho que o Tolkien escolheu essa estrutura, né? Muito provavelmente inspirou essa estrutura no grego, o grego que foi das várias inspirações do Tolkien para criar as línguas élficas, porque todo o aspecto filosófico e até teológico desse texto, que é muito interessante, que de novo vocês podem acessar aqui na Valinor, tem uma estrutura que é muito parecida com os diálogos de Platão, ou a gente pode dizer que o Platão escreveu mais de um Athrabeth, mais de um diálogo. É isso por enquanto, pessoal. Esse foi breve. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando a gente por aqui e pela Valinor. Grande abraço e, como eu digo sempre, Namarie, adeus.